Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala esteja consigo, querido caro internauta. Seja bem-vindo a mais um episódio do Entre Casados, o espaço onde temos a oportunidade, a honra, a bênção de estar aqui com os nossos convidados casados para podermos nos recordar, refletir em torno daquilo que são as responsabilidades, as bênçãos, as dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede na vida a dois e, acima de tudo, as bênçãos. Hoje temos a honra de estar aqui com os nossos convidados, Sheikh Abdul Qadir, juntamente com a sua esposa, irmã Ruqaia, que, inshallah, iremos abordar aqui em torno do tema da mesquita à vida, quando dois corações se unem. Afinal de contas, todo casamento ou relacionamento tem o seu início. E este casal teve o seu início, sim, na mesquita, mas iremos conhecer mais como é que foi, como é que se conheceram. E em torno do nosso programa, como vocês sabem, estamos aqui mesmo para podermos nos inspirar, colher daquilo que é a experiência dos nossos convidados. Irei ao encontro dos nossos convidados, mas antes eu peço a si, querido telespectador, querido internauta, que deixe uma mensagem de saudação para familiares ou então partilha esta live com amigos e familiares para juntos estarmos aqui, nos recordarmos e juntos aqui colhermos esta experiência deste casal que afinal de contas estão há 14 anos juntos. Como é possível neste mundo atualmente a pessoa ter esta vasta experiência? Então, juntos aqui iremos escolher esses códigos deste lindo casal. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmã Ruqaia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, sejam bem-vindos ao nosso programa. Primeiramente, também agradecer pela honra e por terem aceito o nosso convite. Agradeço eu pelo convite. É uma grande honra, uma grande oportunidade que o Sheikh nos deu para nós expormos aquilo que nós temos como a experiência do casal. Aqui é Abdul Qadir, Maulana Abdul Qadir. Sou da Zambésia. Nos conhecemos mas antes, eu vou aqui saudar a irmã Ruqaia. Irmã Ruqaia, assalamu alaikum. Seja bem-vinda ao nosso programa. Wa alaikum salam. Obrigada pelo convite. Mashallah. Certo, então, Sheikh, para começarmos aqui com a nossa questão, justamente que é a questão que sempre soa aqui no nosso programa, que é como é que se conheceram, para juntos aqui colhermos a experiência que vós têm hoje em dia. Como é que se conheceram? Sim. É uma história um pouco longa. Sim. Eu conheci a ela através da minha irmã. Ok. Sim. Então, vi que naquele momento era amiga da minha irmã, conversavam, isso na mesquita. Então, dali aproximei, falei com a minha irmã que gostei dela, gostaria de ter uma conversa com ela. Dali a minha irmã ouviu aquelas palavras e começamos a conversar. Isso já ficamos quase aproximadamente 3 anos a comunicarmos só. Certo. A comunicarmos, nos apresentar, cada um contar a sua história. Sim. Então ficamos esse período todo. Dali houve mesmo que a paixão, aquele amor cada vez mais estava a crescer. Sim, sim. Então dali fui explicar o meu tio. Nesse tempo eu tinha mais a proximidade ao meu tio, expliquei a situação. Então meu tio também apoiou-me, deu mais ideias. Então continuei com a ideia do casamento. Dali meu tio aproximou a família. Sim, sim. Então fizemos
Unicai. Sim. Mashallah. Sim. E como é que foi a irmã Ruqaia, como é que foi ter aceito esta proposta de casamento do Sheikh Abdul Qadir, sabendo que conheceu através da irmã dele? E o que mais chamou a atenção? Me chamou a atenção nele. Primeira coisa, eu sempre quis ter um homem. Um homem que é muçulmano, Sim, praticamente, praticante sexualidades. Um homem que não pode me desviar do meu caminho que eu escolhi. certo. Porque se eu escolhesse um homem que não era muçulmano, seria difícil. Porque meus pais, como não são muçulmanos, seria difícil. Então, como eu escolhi o caminho, não podia encontrar um homem que não era muçulmano. Certo. E o tempo que ficamos a conversar, vi que ele era o homem certo para mim. Mashallah. Sim, então, daí me convenci. Falei com meu pai, minha mãe, me apoiaram. E assim aconteceu o casamento. Mashallah. Nós estamos a notar aqui que durante o vosso percurso de se conhecer, o processo de casamento, estamos a notar que a família teve um grande apoio da família. Qual é o papel da família quando decidiram se casar? Neste caso, a vossa família, qual é o papel que desempenhou quando decidiram se casar? Sim. Principalmente a minha família, ele que quase organizou, quase o meu tio é que organizou quase o casamento. Isso quer dizer que, por que falo mais do meu tio? Porque perdi meu pai, não tinha, eu era o irmão do meu pai, Sim, sim. eu tinha mais aproximação dele, então ele sempre ficou à frente. Toda a minha preocupação eu apresentava a ele. Então, ele que ficou mesmo focado no assunto do casamento. Sim. Então, a organização toda, até eu estar com ela, então estava na sua responsabilidade. Certo. E para a irmã Ruqaia, visto que a família não disse há pouco tempo que não era praticante, não são professantes do Islã, como é que foi a decisão de se casar? Aí, porque estamos a notar que culmina com duas decisões. A irmã Ruqaia entrou no Islã e quis casar também com um muçulmano. Qual é o papel que a sua família desempenhou durante este processo? Eles não me criticaram, apenas me perguntaram se eu estava de acordo ou não, ou era isso que eu queria. E eu respondi que sim, e aí apenas eles me apoiaram. Certo. A única coisa que disseram é que não podem envergonhar a família, se não querem, é melhor desistir antes da hora. Mashallah. E o Sheikh Abdul Qadir, o que é que fez acreditar que já estavam preparados para poder se casar? E este todo o processo. Senhor, o que me fez acreditar que estava preparado para casar, me inspirei no hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, onde se vocês tiverem as condições de sustentar ou estomacalmente, assim como sexualmente, vocês estiverem preparados, aí que se faça casar. Então, foi o mais que me incentivou a contrair esse matrimônio Sunnat Nikai. Mashallah. E justamente acerca deste hadith mesmo, por exemplo, os jovens, falo de mim em particular, né? As pessoas têm me perguntando muito acerca da questão das condições para casar. E o momento certo para casar, por exemplo. E são dúvidas que quando a pessoa acha-se que já tem condições mínimas, ou então já tem aquele desejo de ter alguém, uma companheira, tem tido, principalmente para os muçulmanos neste caso. Então, olhando para este hadith que o Sheikh acaba de aqui citar, né, poderia explicar mais aos nossos jovens qual é o momento certo, ou então as condições certas para poder entrar neste mundo de casamento? Momento certo, o tempo certo, é isso que o Nabi explicou.
ter condições de você alimentar, condições de você sexualmente, emocionalmente, você estar preparado, aí você pode contrair o Sunnat Nikai. Não quer dizer, só que no tempo que nós estamos, Sim, os jovens reparam mais nos bens materiais. de facto. Se eu, depois de conseguir isto, ou depois de ter um emprego X, ter uma casa X, aí estou em condições de casar. Casar. Mas a nossa religião não recomenda isso. Ok. Não recomenda isso. Basta você ter mínimas condições, aí você pode contrair o Sunnat Nikai. O resto deixa nas responsabilidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Certo, certo. Sim, porque são estas mesmas, digamos, dificuldades que os jovens têm tido nas mentes que acabam retardando o casamento, certo? Mas, Sheikh, motivos e decisão do casamento. Motivo do casamento. Já vi que já estava cansado de viver sozinho. Certo. Porque quando eu conheço a ela, ficamos esse todo o tempo. Eu estava aqui em Maputo, ela estava lá na Zambésia. Sim. Então, eu vivia sozinho, estava a trabalhar, então eu precisava de uma companheira. Certo. Então, foi o grande motivo que me fez com que eu casasse. Certo. Sheikh, depois de praticamente 15 anos juntos, qual é o maior segredo para manter o casamento saudável? Essa pergunta vai para o Sheikh, assim como a nossa irmã, a irmã Rukai. Para mim, o maior segredo para manter o casamento é a paciência. Nos momentos ruins do casamento, não agir naquele momento. Ok. Você deixar passar. Depois de um tempo, você explicar a situação. Tipo, aconteceu isso, não quis agir naquele momento. Mas se você querer agir com cabeça quente, Sim. tudo vai estragar o casamento. Então, sempre a paciência e seguir aqueles passos mesmo que recomenda a nossa religião. Sim. Sempre pacientar, deixar a pessoa falar, depois você responde. Se dá para responder naquele momento, você responde. Se não dá, cala e responde outra hora. Isso faz com que, para mim, Sim. faz com que o casamento, ou faz com que também a pessoa não fica mais ou chateada, ou ofendida, Sim, sim. uma coisa dessa. Sim, mais ou menos isso. Mashallah. E para a irmã Rukaya, qual é o segredo para manter o relacionamento, o casamento em dia? Primeiro é ser paciente, Sim. deixar a poeira diminuir para poderem conversar, saber escutar o outro lado. Não sempre só você tem razão. Pode ter razão, ao mesmo tempo pode não ter razão. Certo. Então é muito importante saber ouvir, escutar, se dá para agir ou não. Então, se você não tem razão, é melhor ficar calado. Se tem razão, se a pessoa falou, explicou a versão dele, acredita nele. Se ele mentiu, mentiu. Se não mentiu, está tudo bem. Eu, para mim, não tenho muito desafio nessa parte. Sim. As mulheres, as nossas irmãs, por exemplo, a questão, a irmã Rukaya acaba de dizer aí um dos segredos que é a paciência. Sim. Para algumas irmãs, acham que... O que seria a paciência, por exemplo? Será que é manter-se calada, por exemplo, ver algo que não gostou e suportar aquilo, guardar dentro de si e não expor para o seu esposo? E o que seria exatamente paciência? Para mim é assim, você viu algo que não gostou, aproxima a pessoa. Sim. Pergunta, escuta o que ele vai falar. Se você não está convencida, tenta arrefecer-se. E daí volta a perguntar de novo se na verdade aquilo que você ouviu é real ou estava a sonhar. Então, se a pessoa manter a responder o que você ouviu na tua cabeça quando estava quente e agora que ficou
fria, continua a ouvir a mesma coisa. Sim. Então acredita nele. Se você não quer acreditar, aí já você vai se virar sozinho. Mas eu sou assim. Acredito. Depois de aquecer a cabeça, vou acreditar. Depois de esfriar a cabeça, se eu ouvir a mesma coisa, então eu não tenho dúvida dele. É porque está a falar a verdade. Sim, sim. É assim mesmo que mantenho o casamento até agora. Mashallah. E falar de casamentos são praticamente, ou melhor, são 14 anos que estão juntos e sabemos que existem altos e baixos, existem conflitos e poderiam compartilhar aqui conosco quais foram os maiores desafios que já tiveram juntos durante este percurso de 14 anos. Desafio para mim, ainda não tenho. Cada dia é um dia, cada dia é um desafio. Sim. O meu desafio para mim é acordar e ver ele reparar, dizer, alhamdulillah, Allah deu-me a ele, Sim. que Allah nos guie até o último dia. Não tenho muito desafio. Espero que um dia tenha ter desafio para ele, né? Sim. Desafio de agradar. Mas o resto, todo dia é um desafio para mim. E qual foi o momento mais difícil que já viveu durante o casamento? Que considera um momento mais difícil que viveu dentro do casamento, durante esses 14 anos? Momento difícil mesmo. Acho que não. Lembro um momento difícil. Eu não me lembro de ter um momento assim difícil. Sim. Não. Mashallah. E Sheikh, Não sei para ele, né? sim, Mas Sheikh, para mim está tudo bem. quais são os maiores desafios enfrentados e como é que superaram? Sim, o maior desafio enfrentado, cada dia é um desafio. Sim. Tentar pôr em ordem a ela, Exato. agradar a ela, é um desafio. Sim. Esse é o desafio que eu tenho. Mas grande dificuldade que já enfrentei na vida é quando, não dentro do casamento, mas sim dentro da família. Ok. Quando aconteceu o acidente do nosso filho, primeiro nosso filho, então esse foi grande desafio Sim. que eu tive, porque nós sempre, desde o nascimento do nosso filho, primeiro filho, Ok. até a última, nunca envolvemos os nossos pais. Mashallah. Isso quer dizer o quê? Criamos nossos filhos sozinhos. Eu tenho um princípio que eu aprendi com o meu professor, o nosso professor quase, Sheikh Mansour. Sim, mashallah. Num dia deu um exemplo espetacular. Ele disse, para uma passagem, então, meus filhos é que devo sacrificar para eles. Enquanto que meus pais sacrificaram para mim, e eu tenho que sacrificar para os meus filhos. Certo. Não posso dar esse cargo aos meus pais a cuidar dos meus filhos. Sim, sim. Isso quase me pesa. Estar lá, divertir é outra coisa. Sim, sim. Brincar com ele é outra Passar coisa. o dia, a Passar semana. o dia é outra coisa. Mas deixar na responsabilidade deles, ele ser cuidador das crianças, dos seus netos, Sim. isso aí, esse princípio, acho que eu não concordo. Mashallah. Sim, não concordo. Então, por isso, nela, ela me incentiva, me dá mais força por essa parte. Porque tem muitos colegas, muitos amigos, tipo, quando a sua esposa concebe, tem que chamar a sogra, Sim, tem que sim. chamar aqueles princípios. Mas eu, da minha parte, eu aquilo não concordo. Ok. Não concordo. Não quer dizer que, não estou a dizer que é errado, Sim, sim, não sim. é errado. Só da minha parte é que não concordo. Eu quero sentir aquela sensação. Aquela dificuldade. Sim, também. aquela dificuldade. Dar valor que, afinal, meus pais sofreram Sim. assim, até eu estar onde eu estou. Certo. Então, gostaria de também, essa é uma experiência que eu tive na vida inesquecível. Sim. Sim. E com os 4 filhos foi assim? Não, somos 5 filhos. São 5. Com Sim. 5 filhos foi Temos assim? 3 rapazes e 2 meninas. Oh, mashallah.
Todos foram assim mesmo. Nós cuidamos todo o processo do hospital, quando é tempo de dar parto. Sim, sim. Ela ficava lá, preparava a comida, levava para o hospital. Só depois dela sair do hospital é que informava os pais. Sim. Ou a minha mãe, tipo, aqui já nasceu seu neto ou sua neta. Certo. Sim, para não criar uma preocupação nelas, né? De fato. Sim, sim. Na verdade, é o que acontece mesmo, Sheikh. Por exemplo, tenho convido também com alguns amigos, casam, aquele período a esposa fica grávida e decide mesmo mandar ou chamar os seus pais, né? E estamos aqui a aprender com o Sheikh que, de facto, é necessário às vezes sermos nós a passarmos por estas dificuldades e esses desafios, né? Certo. Mas o programa está excelente e vamos a um curtíssimo intervalo. Pedimos a si, querido telespectador, que não saia daí, que a gente volta dentro de instantes. Está à procura de ensino de excelência e qualidade? O Colégio Malaua é o lugar certo para o seu filho. Aqui oferecemos ensino de primeira a sexta classe com uma equipa de professores bem selecionados, experientes e apaixonados pela educação. Temos campo de futebol que incentiva o desporto e o trabalho em equipa. As aulas extracurriculares completam a formação e estímulos. No Colégio Malaua, o seu filho cresce num ambiente de segurança, conforto, afeto e atenção personalizada. Estamos localizados no bairro de Maguanini B, na Circular de Maputo, quarteirão 28, casa número 340. Colégio Malaua. Acesso fácil, infraestruturas modernas, pensando no bem-estar do seu filho. Contacte-nos através dos números 86-102-4501. E-mail colegiomalaua@gmail.com. Instagram @colegiomalaua. Website colegiomalaua.co.mz. Colégio Malaua, formando o homem do amanhã. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, querido internauta, caro telespectador. Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa Entre Casados, depois deste curtíssimo intervalo comercial. Assim que é um pequeno ou grande empreendedor, contacte a Al-Furqan para poder dar mais visibilidade à sua marca. Os contactos são esses que aparecem no rodapé ou então através dos nossos comentários. Entre em contato conosco e expanda o seu negócio. Voltamos aqui ao nosso programa, exatamente aqui estamos a falar do tema de Mesquita, a vida, quando dois corações se unem. Estivemos aqui a conversar com os nossos convidados, a falar da questão dos desafios que o casamento nos proporciona, que um deles, o Sheikh Abdul Qadir, que reiterou, informou e trouxe uma versão que poucos aplicam ou então que poucos fazem esta versão que existe. Nós sabemos que no casamento existe um momento em que, por exemplo, a sua esposa está de grávida e é preciso, né? A nossa sociedade tem este hábito, naquele momento, chamar as sogras, os pais, para poder estar juntos. Mas o mais incrível é que o nosso Sheikh Abdul Qadir, com a sua esposa, a irmã Ruqaia, eles decidiram que não. Os nossos pais, tiveram esta dificuldade e nós também vamos passar pelas mesmas dificuldades. Este é o aprendizado excelente que acabamos colhendo aqui do nosso Sheikh e justamente aqui vamos voltar ao nosso programa. Sheikh,
como é que sabemos que o Sheikh é imam de uma mesquita e gostávamos de saber mesmo, porque muitos dizem que os maulanas não têm muito tempo, e como é que equilibra o tempo entre a responsabilidade familiares e profissionais da vida? Mais uma vez, quando falamos do tempo, quase todo mundo não tem tempo. Sim, Mas o tempo cria-se. exato. Sim, você tem que criar o tempo e dividir o tempo. Quando é o tempo de trabalho, é do trabalho. Quando é tempo para a família, também é para a família. Sim, É isso que eu faço. certo. Então, quando é tempo de trabalho, estou no serviço a trabalhar. Então, quando estou em casa, estou juntamente com a família. Mashallah. E para a irmã Rucaia, ser, por exemplo, companheira do Maulana, né? Sabemos que muito tempo fica a ensinar, ou então está na mesquita. Como é que é esse desafio? Como é que olha para este... Essa parte. Sim, Sim, primeiro é entender que você sendo esposa não é propriedade dele, né? sim. Tem que saber Mashallah. estar no teu lugar. Sim, Então, é preciso que ele saia a trabalho e você deve entender que ele não foi brincar, sim, foi trabalhar. Então, se você não quer entender, não quer entender. Mas, na minha parte, eu entendo que ele saiu e foi para trabalhar. Nos momentos livres dele, fora do trabalho, em casa, esposa, filhos e o resto da família. mashallah. E olhando para aquilo que foi o início da vossa família, uma vez também a família é o início de tudo, como é que olha a questão da mesquita, ou então qual é a importância da mesquita na vossa vida? A mesquita é um ponto muito importante, não só na nossa vida, como Allah disse que as mesquitas são as casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, qualquer preocupação nossa devia ser o nosso princípio a recorrermos aonde? A mesquita. Para a resolução dos nossos problemas. Então, eu entendo assim, reparo assim a mesquita como sítio de você refugiar-se para a resolução dos seus problemas. Certo, mashallah. E de que forma a fé fortalece a relação nos momentos difíceis? Sim, fortalece você tirando os exemplos dos sahabis, Sim, dos profetas. Então, através desse conhecimento divino, você fortalece a sua fé e assim como fortalece o seu casamento. mashallah. Você vai buscando como é que Nabi sallallahu alaihi wasallam viveu com as suas esposas. Sim. Ele também era um ser humano normal, como nós. Sim, sim. Mas ele tinha momento para estar com a família e tinha momento para estar na adoração. Exato. Então, se nós soubermos dividir esses momentos, então sairemos a ganhar com a nossa família, assim como da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. E estamos na reta final do nosso programa. Gostávamos de saber aqui, por exemplo, que ensinamentos islâmicos aplicam no dia a dia para manter a vossa união, para manter esta experiência de 14 anos. Cumprimento das ordens de Allah. Mashallah. Esse é o primeiro passo. E ensinar. E incentivar as crianças a madraça, assim como dia a dia você tentar aprender uma nova coisa. Sim. Para você tentar também encaminhar a sua família para o caminho certo. Para você ter um futuro melhor, para ter aquele filho que amanhã vai fazer um doa para você, Certo. aquele filho que vai te reparar como um pai e obedecer. Você sempre peço a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda a obediência a eles, assim como a minha esposa. Mashallah. Sim. Mashallah. Irmã Rucaia, quais são os conselhos que deixa para as nossas irmãs
que em algum momento estão dentro do casamento ou então pretendem entrar no casamento. Qual é o conselho que deixa para as nossas irmãs? Para quem está para casar, nós só encontrou, preparou, gostou, vamos casar. Sim, Gostou, se contenta com seus gostos, procura saber que tipo de homem que você vai se meter. sim, Se comportamento é bom, porque pode ter aparentemente ser um bom homem, mas ter coisas que não vai te agradar. certo. 2, 3 dias o casamento está no fim. Para quem está dentro, ser paciente, saber ouvir, escutar mais, não querer sempre correr para julgar, mas sim para poder entender a pessoa. Certo. Não é porque fez alguma coisa, é porque hoje mesmo que acaba tudo, não. Sim, Ser confiante em você mesmo e decidir que eu vou vencer. Ninguém vai poder me desequilibrar naquilo que eu estou. sim, sim. Não. Confie em você mesmo. Se aconteceu porque Allah quis. Certo. Se Allah meteu aquilo ali, Allah vai tirar. De fato. Não é porque é fulana que está me atrapalhar, não. Sim, sim. Se fulana apareceu para atrapalhar, Allah mandou para ele atrapalhar e Allah vai lhe tirar. Se Allah quis que vocês se unirem para sempre, nada que vai atrapalhar esse casamento. Mashallah. Mashallah. Sheikh Abdelkader, conselhos para os jovens casados ou então os jovens que pretendem se casar? Para os que pretendem casar, quando encontrar uma pretendente, ele tem que primeiro procurar saber a família da moça, Sim, quais são os sítios que frequenta essa moça, quais são as amizades dessa moça. Isso é muito importante. E você procurando a base daquela moça, e daí você pode arriscar, pode continuar com seu desejo, mas não ter aquela precipitação, né? sim, Você encontrou, porque ela é bonita, porque isto e aquilo. Por essa razão, a nossa religião é muito bonita, muito bonita mesmo. É por isso disse que quando você quer casar, tem que reparar aquelas condições. exato. Mas o profeta, sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. ele preferiu mais, ele incentivou mais no quê? Na religião. Na religião. Se tem religião, então você pode ir à frente. Você não vai se arrepender. Mas se você querendo só basear na beleza ou no bem-estar, porque isso tudo finalmente tem seu... Sim, Pode acaba. acabar. Depois de acabar, também pode acabar juntamente com o casamento. Sim, sim. Então, se você apostar mais a religiosidade dela, isso pode trazer benefício por parte da vossa convivência, assim como por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Sim. E para os que E para os que estão no casamento. no casamento, Sim. a paciência é a base. Você saber ouvir e entender por que isso aconteceu, você conversar com a pessoa amigavelmente. Não aconteceu uma coisa, logo você tem que reportar para a família, Sim, sim. porque aconteceu isso e aquilo. E há vezes que encontra outros pais que não dão bons conselhos. Nós sabíamos que esse não presta, esse é aquilo. Sim. Então, primeiro tem que conversar entre vocês. Se não chegaram ao consenso, aí você pode reportar para a segunda pessoa. Mas a paciência é a chave de tudo. Mashallah, mashallah. Jazakallah khairan, Sheikh, irmão Rukai, jazakallah khairan, por ter aceito o nosso convite. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda mais prosperidade no vosso casamento e muita riqueza no fim de tudo. Amém. Assim, querido telespectador que acompanhou o nosso programa até aqui, jazakallah khairan por terem acompanhado o nosso programa Entre Casados. Prometemos voltar no final, ou melhor, prometemos voltar com mais um Entre Casados na próxima semana.
Acompanhem as nossas programações aqui no Al-Furqan. Recordem-se que a mesquita é a casa de Allah e é lá em onde você deve se refugiar nos momentos difíceis. Esses foram alguns conselhos deixados aqui com o nosso Sheikh. E quando pretender casar, por exemplo, opte mais pela religião baseada no hadith do nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan e prometemos voltar na próxima semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.